sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Todas. E claro, a gente vai começar o nosso programa de hoje com a frase do dia que é inspiração. Mulherada, muitos dos que te chamam de louca queriam ter metade da sua coragem. Só segue em frente, continua. E hoje, semana no Dia das Mães, eu queria muito, há quanto tempo eu tô convidando ela para vir dar uma entrevista para mim, mas eu esperei a semana do Dia das Mães porque ela é uma mãe que realmente me inspira. Ela é uma mulher que me inspira, ela é uma mulher forte, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha, agora ela deu uma paradinha, mas ela trabalha, ela vai explicar o porquê, mas ela é forte, acima de tudo ela é forte. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história da Silvane, porque ela é uma mãe atípica, mas ela não é só uma mãe atípica, mãe de autista. Ela é uma mãe autista, ela é uma mãe atípica, porque no decorrer do diagnóstico dos filhos dela, ela tem 3 filhos, 2 são autistas, e no decorrer do diagnóstico dos filhos dela, ela também se descobriu autista. Então ela é uma mãe, assim, excepcional, realmente. E eu trouxe aqui a Sil para contar um pouquinho da história dela para vocês, para inspirar vocês também, como ela me inspira. Sil, é um prazer imenso te ter aqui. Como eu esperei por esse momento, você sabe disso. É realmente muito prazer te ter aqui no programa Todas. Eu queria que você contasse para todo mundo um pouquinho da sua história. Não dá para a gente falar tudo, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória de vida realmente, que é inspiradora. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Realmente acredito que foi marcado por Deus, né? Com certeza, não tenha dúvida. Foi um tempo que o Senhor separou e eu fico emocionada, porque assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar da minha história, da história da minha vida, dos meus filhos, eu sei que o Senhor sempre vai ser exaltado nisso tudo, né? E por que eu digo isso? Porque a gente sabe que, quando eu falo a gente, é a comunidade autista, né? A gente sabe que é muito desafiadora, mas eu procuro enxergar sempre de forma leve. Até porque eu tenho uma rede de apoio que é o meu marido e a minha filha mais velha, né? Ela tem 16 anos, esse ano ela faz 17, e a gente procura enxergar de maneira leve, não porque não tenhamos os desafios, mas porque a gente sabe que tem outras pessoas que vivem desafios muito mais difíceis que os nossos, né? Mulheres que são mães solteiras. E na vida a gente precisa desse pensamento, não diminuindo o problema, nem não diminuindo a dificuldade. Cada um sabe a dificuldade que tem, mas enfim, quanto mais leveza a gente tem para levar essas questões, realmente a vida, eu acho que se torna um pouquinho mais fácil. Dificuldade todo mundo tem, só que a maneira como você encara isso é como a sua vida, eu acho que desenrola realmente. Exatamente. Né? E dentro desse contexto, quando eu tenho a Lavínia, de 16 anos, quando eu tive a Lavínia, eu e meu marido, a gente casou novos, né? Eu com 23, ele 22. Dali 3 anos tivemos a Lavínia. Após 3 anos eu fui engravidar, vivi um aborto, no ano seguinte outro aborto, e quando tive a Laura, a gente notou diferença na Laura em relação à Lavínia, mas para mim era só assim, ela é mais tímida, ela é mais quietinha, a gente Mas o desenvolvimento ali de bebê, a gravidez foi tranquila? A gravidez foi. Não teve nada? Tranquila, assim, eu tive sangramentos na gestação, assim como os bebês que eu perdi. Mas no mais... Foi uma gravidez tranquila, foi uma gravidez desejada. Exatamente. Enfim, tudo dentro dos conformes. Dos conformes. Nasceu de parto cesárea, mas normal, dentro da normalidade do parto, né? E o que é assim, hoje, eu sabendo os comportamentos de um bebê, pra gente saber o que eu posso dizer que você pode observar no bebê quando ele é autista. O bebê tá mamando, ele não olha no olho da mãe. Ela era um bebê que, na medida que vai fazendo 1 ano, 2 anos, se você chamar a atenção do bebê, o bebê não olha de primeiro, tá sempre focado muito ali no brinquedinho ou no que está assistindo. E ela foi dando todas essas... Todos os sinais. Mas você já conhecia
o autismo? Não, para mim autista... Quantos anos a Lavínia tem? A Lavínia hoje tem 16 e a Laura 10. A Laura hoje tem 10. A Lavínia tem 16, a Lavínia não tem diagnóstico de autista. Ela é uma... neurotípica. Tá. Né? Pessoas que não são autistas ou não têm nenhum tipo de transtorno são neurotípicos. Tá. Aí as crianças ou pessoas neuroatípicos são que tem se enquadram dentro de transtornos. Uhum. E aí a Laura, pra mim, era só... Ela brincava, por exemplo, na salinha da igreja, que era onde eu via. Pequenininha, né? Com 1 ano de idade. Ela tem hoje 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então, isso é 10 anos atrás. Ela brincava com 1 aninho, assim, sozinha, no cantinho ali, com o brinquedinho dela. No mundinho dela. E todo mundo falava assim muito, a Laura se basta. A Laura é muito tranquila. Ela demorou a falar. Ela demorou para tudo, mas para andar, ela comia normal. Ela andou um pouco mais demorado que a Lavínia, mas para mim assim, aquela famosa frase, cada criança tem seu tempo, não é verdade. Porque tem seu tempo dentro do que dos marcos do desenvolvimento do bebê. Da criança. Mas quando você levava ao médico, todos os reflexos ela teve, foram reflexos tardios, mas assim, reflexos que são os marcos realmente do desenvolvimento. Mas assim, foram tardios e os pediatras nunca... Não, os reflexos foram normais. Sim, ela só tinha realmente um atraso do desenvolvimento, mas no sentido de andar, de falar... E foi a partir de 1 ano. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, a única coisa que eu notei, não olhava nos meus olhos, tá? Quando que eu ia imaginar, né? E para mim, o que era um autista? Eu também era completamente leiga no assunto. O que era um autista? Aquele autista nível 3 de suporte. Sabe? Aquele autista que se balança. Que tem um estereotipo, né? Que fica aquela coisa assim. E para mim, só aquilo era uma estereotipia. Mas eu falo assim, é muito complicado, porque a gente vem hoje, que eu digo hoje mesmo, isso há 10 anos atrás não era assim, eu digo, acho que faz uns 5 anos, quantos anos o Davi tá? 5. Eu acho que de uns 6 anos para cá, mais ou menos, que eu acho que a gente fala assim, nossa, parece que o autismo está na moda, parece que o autismo, todo mundo é autista e tal. A questão, eu sempre falo assim, não era isso, porque assim, dentro da família do meu marido, ele tinha um tio que tinha todo o comportamento de autista, assim, mas isso há 70 anos atrás. Não se falava em autismo, não se falava em síndrome de Asperger, não se falava em TDAH, nada disso. Uhum. As crianças eram diferentes, eram tratadas como crianças sem limites, eram tratadas como crianças mal educadas, birrentas, qualquer coisa do tipo. Muitas vezes apanhavam, porque, então assim, a questão não é que virou moda ou que se teve, nossa, parece que agora só... Não, a questão não é essa. A questão é que antigamente não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Exato. Não se tinha a informação que a gente tem hoje. Então, assim, por exemplo, se o seu filho, e eu tenho certeza que isso também deve ter acontecido com você, a mãe, a gente já sabe que o filho é diferente, porque a gente convive numa sociedade e a gente percebe isso. Tem muitas que muitas vezes não querem perceber, muitas vezes elas se guardam ali, não querem, é difícil, não é fácil, não né? aceitam. Mas assim, não aceitam realmente, mas muitas conseguem perceber. Porque assim, você vai no pediatra, você vai muitas vezes uma vez por mês, uma vez depois que fica maiorzinho, sei lá, a cada 3 meses, a cada 6 meses, enfim, mas você tá ali todos os dias. E você consegue perceber algumas diferenças, nota algumas características que o médico muitas vezes não vai notar numa consulta de, quiçá, 1 hora, enfim. Mas assim, não vai notar. E eu falo assim que muitas vezes lá atrás a gente se tinha tudo isso e essas crianças ficavam escondidas. Essas Sim. crianças não eram levadas em festas, essas crianças não eram levadas à igreja, não era porque eram crianças diferentes, mas que não faziam parte porque era difícil a aceitação das outras pessoas. E hoje não, eu acho que com toda essa informação,
tanto as famílias como as outras pessoas, né, conseguem perceber, conseguem ser um pouco mais amáveis, um pouco mais, na verdade, eu não digo tolerantes, mas assim, é mais fácil da gente entender todo esse mundo, né? Então, com assim, certeza. Não são crianças birrentas, não são crianças... na verdade, assim, hoje se tem muito mais informação do que se tinha antigamente. Então, assim, aí você começou a perceber, e ali, depois de um ano... Mas e daí? Você chegou O que foi mais assim, evidente na Laura, a partir de 1 ano de idade, ela parou de comer todo tipo de comida e ela passou a comer 5 determinados tipos de alimento e nunca mais comeu nada. Um dia eu forcei uma comida assim, arroz, feijão, uma carne moída. Ela entrou em crise, e crise mesmo, não era uma birra. Ela tremia muito o corpo, ela tinha ânsia de vômito e passava a língua no tapete. Aquela cena foi tão forte, quando eu forcei a comida na boca dela, aquela coisa de eu que mando, sabe, mãe, aprendi assim com a minha mãe, vou fazer o mesmo. Vai comer sim, enfiei a comida na boca dela. E ela fez aquilo foi tão chocante pra mim, que eu abracei ela e falei, filha, nunca mais eu vou fazer isso com você. Isso quanto tempo? Ela tava com 1 ano e pouquinho. E aí quando eu comentei isso, chorando pro pediatra, aí ele ficou quieto, porque ele era o primeiro a falar assim pra mim, ela não come porque a culpa é sua. Aí eu falei, então, a culpa é minha, doutora, agora? Com as lágrimas escorrendo, assim. Mãe, vamos esperando, ver se... Outra frase que se falam para os filhos autistas que têm seletividade alimentar severa como a minha filha. Deixa eu sentir fome para ver se tem coragem de comer. Porque daí ele come. Outras coisas que as pessoas falam para o filho da gente que é autista e as pessoas ainda não sabem, nem a gente sabe que é autista. Se ficar comigo essa criança, eu faço ela comer. Eu ouvi tudo isso da minha filha. E aí eu falava assim, tá bom. Então fica com meu filho para você ver. Fica com a minha filha para você ver. Então eu chorei muito. Eu não chorei pouco não, Dani. Eu chorei demais. Minha mãe e a minha sogra eram as únicas mulheres que me entendiam, porque ficavam com a minha filha Porque também. estavam ali junto. E aí elas sabiam que eu não tinha condições de fazê-la comer. Um dia eu mandei ela para a escola, sem comida nenhuma. De manhã até de tarde. E aí a diretora me ligou 1 hora antes de terminar o horário da aula. E aí falou assim, Silvânia, ela não pôs nada na boca. E ela tá falando pra mim que ela tá com dor de garganta. A dor na garganta dela era a ânsia de fome. Eu não conseguia dirigir direito, porque meu olho embaçava de tanto que eu chorava. Então, assim, eu já fui com a mamadeira de leite dela. Porque ela só mamava na mesma mamadeira o mesmo leite. Até hoje ela toma o mesmo leite. Do mesmo modo. Nossa. Vocês já estão percebendo que é um programa especial e que a gente tem assunto para 2 programas, né? Ela não vai poder ficar um programa só. A gente vai ter que voltar. Mas a gente vai fazer um intervalinho e na volta ela continua contando pra gente um pouquinho da trajetória dela de mãe atípica, realmente. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos e já vamos voltar continuando falando da sua pequena... Da seletividade. Da seletividade, mas assim, do seu primeiro contato com o autismo realmente, de não ter diagnóstico e de você perceber essas características realmente e não ter o apoio, vamos dizer assim, o apoio de profissional realmente. Sim. Mas você já sabia que ela tinha alguma coisa, mas ainda não conhecia o autismo. Não. Tá. E daí continua. Eu percebia que não era normal aquela coisa da seletividade, mas então... Mas era só a seletividade? Era só isso ou não? Tinha não, questão... Eu percebia a ecolalia, mas eu não sabia que era ecolalia, porque ela não falava corretamente as palavras. Mas o que é a ecolalia? É repetir a frase do desenho. Então, se ela me visse fazer uma panqueca, ela falava assim pra mim, vamos fazer panquecas com mirtilo, mamãe, igual o Daniel Tigre. Mas ela não falava as palavras corretas. Aí eu falava, oi, engoliu um gravador? A pessoa tá falando correto? Daqui a pouco tava falando a palavra errada de novo. Então tudo era muito estranho pra mim. Eu falava, essa menina é diferentona, né? E a gente achava ela era muito diferente. Mas e quietinha ali no canto dela. Soltava. Não... E pra brincar, ela brincava sempre enfileirando ou... Empilhando. Empilhando. Tudo bem. Mas
autismo? Até que um dia, meu amigo, que é meu pastor até hoje, um dia falou assim, você não acha que ele é autista? Eu fiquei extremamente ofendido porque eu não sabia o que era autismo. Nossa, por que você está falando assim da minha filha? Cheguei na minha casa e meu marido disse assim para mim, querido, por que você ficou tão ofendida? Às vezes eu penso isso da Laura. Aí eu fiquei ofendida de novo e tal. Minha mãe falou para mim, não, pera, gente. Se a Laura é autista, a Sil também é. A minha mãe foi a primeira a dizer isso. Para resumir mais, Laura daí já estava com quase 3 anos. Deus falando para mim que nisso eu vivi mais um aborto no meio disso tudo. Ok, agora vamos operar. E Deus falando para mim, eu vou te dar mais um filho. E vai se chamar Davi, vai ser um menino, vai se chamar Davi. Onde eu ia, Deus falava para mim, ai, tá bom, Senhor. Pronto, engravidei do Davi. Quando eu estava barrigudona do Davi, um dia eu estava dentro da igreja. Nesse trajeto aí da gestação, nesse processo todo, daí eu já estava em busca do diagnóstico dela. Só que em menina, como tudo é muito sutil, então estava demorando. E eu estava fazendo tudo particular. Tudo é muito caro, então estava demorando. Eu estava barrigudona do Davi e o Espírito Santo falou assim para mim, tem mais um autista dentro de você. Eu falei, só porque a gente está vivendo nessa coisa de buscar da Laura, eu estou já ouvindo coisa. O Espírito Santo, não, tem mais um autista dentro de você. Tá bom. Nasce o Davi, amamenta o Davi. Aí o Davi não... Que foi uma gravidez, que foi... a gravidez em si não, mas o parto foi... Foi um evento, a gestação dele também com muito sangramento no início. Foi... Assim, Silvânia e gravidez é milagre, entendeu? Então, nasce o menino, foi aquele evento, tananã, tá bom. Mas aí já tinha o diagnóstico da Laura? Não tinha fechado ainda, porque daí o Jonatas daí precisou vender a empresa, daí a gente já não tinha mais convênio, foi todo um... Deu uma parada na busca. Mas você já sabia? Já sabia. Você já tratava? Aí eu já estava em busca do diagnóstico dela, meio que pesquisando, mas ainda naquela do luto do filho perfeito, sabe? Porque tinha gente que falava, não é, imagina. Eu acho que não é. Tinha dia que eu falava, não, eu tenho certeza que é. Não, acho que não é. Então eu ficava na dúvida ainda. Nasceu o Davi. Quando o Davi estava com 40 e poucos dias de vida, eu levei os 3 para pediatra. A pediatra do postinho, com a Laura, com a chupeta virada para baixo. Enquanto eu estava consultando os 3, ela brincava no mundinho dela, no consultório da pediatra, com doutora Brinquedos. No mundo dela, porque autista faz essas coisas. E aí ela só observando a Laura e no exame clínico do Davi eu olhava para a Laura. Aí quando ela foi examinar a Laura, aí eu comecei a falar que a menina tinha seletividade, aquela conversa toda. Aí ela falou, mãe, você já desconfiou de transtorno da Laura? Eu, 40 e poucos dias sem dormir, amamentando o menino igual um bezerro. Doutora, o que você está falando? Calma, vamos tirar a chupeta da menina primeiro. Tirei a chupeta da menina, passou uns 2 meses, falei, não vou pensar nisso agora, porque senão eu vou ficar louca. Esse menino tá me sugando. Passou 2 meses, aí eu fui assistir o primeiro vídeo de uma médica no YouTube. Se o seu filho tem de 10 a 20 comportamentos como esses, você já pode procurar uma avaliação com um neuropsicólogo, um neuropediatra. E aí começou. Minha filha mais velha estava no joguinho dela, num outro celular, e aí eu comecei a ouvir o que ela estava falando dos comportamentos. Dos 20, a Laura se enquadrou em 15. Aí a Lavínia fez assim, a minha irmã não é retardada. Falei, filha, ela não é retardada, ela é autista. A partir dali, foi mais uma luta para o Jonatas aceitar. Porque ele também não aceitava? Não. Pera um pouco. Vamos fazer só um recadinho da Denise, que é um recadinho importante para você, mulher, para você que tem vontade de dar uma mudança na vida, mudar um pouquinho. Veja esse recadinho da Denise. Você, mulher, já pensou em sair do aluguel, construir a casa dos seus sonhos, ou mesmo empreender no ramo da construção? Eu sou a Denise Tabeso, proprietária da Ideale, e posso te ajudar. Venha lá no café comigo. Viu? É recadinho importante, realmente. Tem dúvida? Entre em contato com ela. Nós vamos deixar aqui o link da página da Denise. Sil, voltando. Fizemos a avaliação, ele quis proteger de todas as formas,
Não vamos falar disso com ninguém, não quero que ninguém saiba. De primeiro foi aquele... Porque porque a gente tem aquela de luto do filho perfeito. Até o dia que eu falei assim pra ele, Jonatas, que filho é perfeito? Quem é perfeito na Terra? E a Lavínia no meio disso tudo? A Lavínia, ela Mas como teve... só tinha as duas, não tava tão ainda... Não, tinha os 3 já, Sim, né? sim, mas assim, Sim, o Davi era pequenininho, eu falo porque passei por isso também em relação a ter 2 filhos pequenos em casa, enfim. Mas aí ela já era maiorzinha, mas assim, você conseguia dar conta de todo mundo ali. Naquela loucura, né? Tá. Naquela loucura, porque quando o Davi O Davi chegou, nasceu antes ou depois da pandemia? Ele nasceu antes. Antes da pandemia. A sua mãe era viva ainda? Era. Era viva, tá. Quando o Davi nasceu, a Laura teve muitas crises. Então, a Lavínia foi de extrema importância na minha vida. Ela daí já não queria mais... Tinha dia que ela falava, eu não tomo mais banho para ir para a escola. Aí eu não dei... Tudo bem, você não toma mais banho. Quando ela chegava na porta de casa para sair, ela falava, eu não tomei banho para ir para a escola. Aí ela começava a gritar porque ela não tomou banho. Foi uma loucura, o primeiro ano. Mas tudo porque ela tinha perdido o lugar dela de filha caçula. Saiu ali da rotina, né? Tanta coisa que eu vivi nesse primeiro ano que eu intitulei assim, o milagre sou eu. Entendeu? Mas e o seu, aonde entra depois? Nisso tudo, nessa avaliação da Laura, eu tentei de todas as formas dizer assim para TO, para fono e para psicóloga. Gente, mas eu era assim. Gente, mas eu fazia isso na infância. Gente, mas eu andava desse jeito. Gente, mas eu falava... Mas a minha mãe disse, mas eu... Aí a TO falou assim pra mim, Silvane, parabéns, você também é autista. Pode começar a procurar sua avaliação. Minha mãe falou, eu falei. E ó, pode saber, sua irmã também é e seu irmão também é. Eu sempre achei vocês 3 diferentes. Meu irmão não foi procurar avaliação, mas a minha irmã já... E tem mais autistas na minha família diagnosticados. Eu tenho 2 sobrinhos diagnosticados. E eu e minha irmã somos extremamente diferentes. Então, assim, quando o Davi fez 1 ano e 15 dias, eu desmamei ele e entrou a pandemia. O menino com 9 meses começou a andar, Dani. 9 meses começou a andar, ele saiu do peito, ele nunca mamou leite nenhum, ele comia todo tipo de fruta, todo tipo de carne, nunca comeu arroz e feijão, ele também tem a seletividade dele, menor. Só que de tempo em tempo ele escolhe comer um tipo de comida, a partir de hoje eu só como essa comida, aí ele come, aí um belo dia ele fala, não gosto mais dessa comida, aí eu tenho que descobrir qual é a próxima comida que ele gosta. Aí ele começa assim, olhar no armário, na geladeira, eu não quero isso! Gente, ela fala igualzinho, ela imita. É uma loucura a minha vida. Nisso tudo eu comecei a fazer terapia, faleceu minha mãe em 2021 na pandemia, passei com o psiquiatra, começo a falar sobre mim, começo a falar com a psiquiatra, começo a falar. E aí ela fala assim pra mim, vamos fazer sua avaliação, né? Vamos fazer, porque você é autista, Silvane. Então, nisso tudo, eu vou me descobrindo autista. Meu casamento só foi melhorando por causa disso. Graças a Deus, né? Sim, porque daí Uma meu coisa marido... menos, né? Coisas assim que eu fazia, por exemplo, né, eu sempre fui muito de me socializar, porque daí assim, o que a gente vai descobrindo no autismo? O autismo nível 3 de suporte, ou um autista que detesta se socializar... Não necessariamente o outro autista vai ser igual. Vai ser igual, ele gosta de se socializar, mas ele tem a ressaca social. E era o que acontecia comigo. Então eu gostava de estar em determinado lugar, eu gostava de estar com aquelas pessoas, mas aquilo era muita sobrecarga sensorial. Então chega, não quero mais um outro evento para minha vida. Eu precisava então depois descansar. Meu marido queria me levar no shopping, depois na casa da sogra. Aí eu começava a entrar em crise, eu queria chorar, eu queria discutir, Mas vamos ser chata. Então isso aconteceu muitas vezes no casamento, no princípio. Hoje não. Se ele vai no 2º, no 3º lugar, ele passa, fica na porta de casa, sobe. Mais alguém quer descer, a Laura desce. Às vezes o Davi desce, às vezes o Davi fica. Os autistas, por favor, sintam-se à vontade de descer. E assim, ele nos libera, sabe? Porque ele entendeu. E tá tudo bem. Hoje ele aceita.
E a Lavínia nesse... A Lavínia tem dia que ela fica assim, ai, que canseiro desses autistas. Mas também com leveza. Com leveza. Ela tem muita paciência com os dois. Tem dia que ela fica muito irritada, adolescente, né? No meio do falecimento da minha mãe, então eu entrei em depressão, porque minha mãe era minha super rede de apoio. Eu estava só com vendas até então quando eu saía para vender, para entregar, né, e fazer entregas, fazer vendas de roupa, venda de produtos e tal. Mãe, fica com eles para mim. E ela morava uma rua acima, então ela tomava café comigo, almoçava comigo. Mãe, fiz uma comida e tal, enfim. Ela estava sempre comigo. Entrei numa depressão tremenda e aí meu marido falou, não, sai um pouco, vai trabalhar, né, vai se distrair. Lavínia ficava com os dois de manhã para mim. E eu saía trabalhar. Sou cabeleireira. Gente, de mão cheia, maravilhosa. Adoro. A gente se conheceu assim. Isso. Ela fazia meu cabelo e a gente conversava. E eu falo muito isso pra ela. Eu chegava no salão da Jussara, maravilhosa também. E eu escutava a Sil cantando. Gente, que delícia escutar. Ela canta também, ela tem uma voz maravilhosa, é incrível. Mas aí começou essa questão, aí você começou a trabalhar. Foi. Mas espera, não vai contar, que daí ainda tem mais um pouquinho de história aí. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho. Na volta a gente vai para nossa mesa do café delícia e a gente vai continuar esse papo ali tomando um cafezinho gostoso. Daqui a pouco a gente volta. Já voltamos com a parte mais gostosa do nosso programa e a gente vai continuar essa conversa que tá muito boa, mas agora tomando um cafezinho, o Café do Ponto, um cafezinho do ponto, lá do Via Vale Garden Shopping. Hoje a gente está tomando um cafezinho sul de Minas e, claro, tem um pãozinho de queijo para acompanhar, uma delícia. O meu já tá aqui. E o cheirinho, gente, muito bom. Muito bom. Sil, mesmo. E daí? Aí, Lavínia tá ali te ajudando, suporte e tal. Laura, já tem o diagnóstico. Sim. Chegou Davi aceleradaço. Aceleradaço. Ele, com 2 anos, foi passando. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E assim, foi muito evidente. Porque eu já sabia sobre os marcos do desenvolvimento, eu já sabia que ele não estava falando, ele falou algumas palavrinhas, mamãe, não me lembro outra palavra que ele falou, e aí ele teve a regressão, que isso é comum acontecer com autistas. Aprendem alguma coisa e depois eles vão regredindo e perdem aquele aprendizado. Então, com 1 ano e pouquinho, ele parou de falar e ele gritava muito. Então, ele gritava, ele apontava, ele chamava a gente pela mão para pegar o que é... E com uma ansiedade absurda. Aquela ansiedade dele levou ele a fazer coisas do tipo, eu subo no armário para pegar a comida que eu quero pegar o copo que eu quero pegar. Ele quebrou todo o meu armário, porque daí o que vinha nele, junto com o diagnóstico do autismo? O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Nossa, ele fez coisas do arco da velha. Você precisa ver. Ele quebrou o armário, ele parou de mamar no peito com 1 ano e pouquinho, ele tem um distúrbio do sono. Aí fechou tudo por conta da pandemia, a gente estava com aquela de lavar todos os alimentos que a gente chegava em casa. Ele passava a madrugada comendo. Eu não aguentava mais, 1 ano e meio sem dormir direito, 1 ano e 15... Foi 1 ano e meio que eu amamentei ele. 1 ano e meio sem dormir direito. Chegava uma hora, eu não aguentava, eu dormia. Tinha dia que eu acordava de madrugada e via ele deitado no tapete da sala com uma maçã mordida, uma bolacha. A minha cozinha saqueada de comidas. Chegamos num ponto de... Mas isso por ansiedade? Porque ele não dormia. Ele não era medicado, eu não tinha o diagnóstico dele ainda, não tinha passado com os profissionais. Então, até que eu consegui passar, ter as consultas, as avaliações, porque daí foi tudo pelo SUS. Levou 1 ano. Nossa. Mas enquanto o da Laura foram 4 anos, porque eram bem mais sutis os comportamentos dela, o dele foi em 1 ano. Já veio com a plaquinha, já, Nossa, né? Já... Quando eu entrei no consultório do neurologista, ele quase quebrando o consultório... O neurologista queria se livrar da criança. Vai. E assim, né? Todos... Porque daí eles descartam problemas auditivos por não falar.
Aí fazem audiometria, fazem um monte de exames, né? Mas ele tem a fala, mas ele tem uma fala Hoje diferenciada. ele tem atraso na fala, mas ele é muito estimulado em casa, entendeu? Tanto que eu comecei a fazer a fonoterapia com ele no Madre Cecília só agora. Mas ele já começou a falar bem antes. A gente sempre estimulou demais em casa. A gente sempre assistiu videozinhos. A Lavínia, ela é primordial. A Laura foi alfabetizada em casa, na pandemia. Pela Lavínia. Tinha dias que eu estudava com a Laura, assim, eu falava assim, Laura, você entendeu? Então, mãe, eu não entendi nada. Você não conta para minha professora. Ai, meu Deus. Lavínia, o que eu faço? Mãe, peraí. A Lavínia estudava num vídeo no YouTube como ensinar autista. Mãe, pega uma lousa, vai lá na TED e compra uma lousa. Aí a Lavínia fazia, porque ela é totalmente visual. E assim a gente alfabetizou a Laura. E hoje ela tá na escola, ela estuda com os amiguinhos normal, tudo. Tranquilo. Uma dificuldade ou outra que ela tem o auxílio na classe. Sim. Mas ela se desenvolve muito bem. Tranquila. Já o Desenrolar. Davi, ele tem um pouco mais de dificuldade no aprendizado. É no aconchego, ele fala, né? Então, a gente percebe que ele vai precisar de mais auxílio. Mais auxílio. Não estímulo, mas mais auxílio. Mais auxílio. Sabe o que ficou uma vez, numa conversa que a gente teve, e ficou muito marcado na minha memória, isso, que você falou assim, que teve uma vez que você estava levando ele para a escola, e ele simplesmente sentou na guia ali, eu não quero ir para a escola, e pronto, e acabou. E a sua vontade era de dar uns tapas de tudo, porque você estava atrasada. E assim, na minha cabeça, eu falei assim, gente, mas ele é autista, ela é autista, e assim, só que muito mais que isso, nós somos seres humanos, e chega uma hora que, gente, não tem como você romantizar o negócio. Não dá. Porque eu falo assim, eu não tenho, próximo de mim nenhum autista, enfim, mas na escola dos meus filhos tem vários autistas, a gente consegue acompanhar mesmo que de longe essa dificuldade, enfim. Mas assim, você tá ali dentro do negócio, você tá ali no fervo do negócio, você tem a Laura, você tem primeiro a Lavínia, que é uma adolescente que tá com os hormônios assim, totalmente aflorados, e menina, a gente sabe como é que é, enfim, tem a Laura, que tudo bem, tá no mundinho dela, é mais tranquila, e tem o Davi, que é power, assim, e eu me lembro perfeitamente de você falando isso, e isso ficou tão gravado na minha cabeça, porque assim, é vida real. É vida real. Não tem como todo mundo sabe que a criação do autista, quando ele é grau 1 ainda, ou ele chega... Ele já foi nível 2 de suporte, agora ele é nível 1. Nível 1, mas mesmo assim, aceleradaço, porque além do autismo tem, que não é uma a gente fala, né, venda casada, mas não é uma coisa que é junto ali, não é porque é autista que tem o déficit de atenção, ou que tem Isso. São comorbidades, né? Que vem junto, né? Que vem junto. Alguns por isso que é um espectro. Tanto é que a Laura não tem. Não tem. Não. Só o Davi tem. E assim, veio num nível que... E assim, tudo isso, ok, você estava trabalhando e tal, chegou um momento da sua vida que você teve que parar, dar um passinho para trás. E vamos lá, vamos começar de novo e conta como é que foi essa... A Laura entrando na puberdade, ela tem sido bem desafiadora agora, né? Porque uma criança típica, ela vai entrar na adolescência, na puberdade, já tem toda aquela questão dos hormônios. Eu falo muito para as pessoas assim, né? Se informem, para você conseguir incluir um autista... se informe, porque você quer entender melhor o universo autista? Tem duas séries no Netflix, são séries coreanas. Uma Advogada Extraordinária e Tudo Bem Não Ser Normal. Você vai ter um pouquinho de dificuldade de assistir no começo, mas pega firme e assiste. Você vai entender um pouco, porque a criança... Tem outra que chama Atypical também, né? Tem. A criança autista, quando ele invoca que é daquele jeito, você não... Entendeu? Então, você tem que pegar ele pelo hiperfoco dele. Esse dia que o Davi falou, eu não vou na escola. Ele sentou ali. Eu falei, Deus, o que eu faço para esse menino ir para a escola? Porque eu precisava ir para o trabalho, né?
Aí eu comecei a cantar e uma coisa, porque nós em casa somos muito musicais, né? E eu comecei a cantar para ele a musiquinha da Patrulha Canina, porque o hiperfoco dele é a patrulha. E aí eu gritava assim, dei uns 10 passos, gritava assim para ele: a Patrulha Canina está chegando na escola! E todo mundo me olhando na rua. Falei, eu não quero saber de ninguém. Daí eu dizia assim, nem lembro o nome dos personagens, mas eu falava alguma coisa. Chase, né? Sky. E aí eu dizia assim, tem a prefeita Goodway. Goodway, a prefeita Goodway tá te chamando. Ele foi levantando meio sem graça. Ele, ai mãe, que vergonha. Aí eu falei, que vergonha, você faz eu passar muito mais. Pensei comigo. Quando eu cheguei na porta da escola, assim, todo mundo me olhando. Eu, vamos, Davi, a prefeita Goodway já está lá dentro. Todo mundo me olhando, assim, tipo, a louca e o louco, né? Aí ele pegou e fez, tá bom, mãe, tá bom, tá bom. E ele entrou. Nunca mais ele fez aquilo. Eu falei, ai. E não é fácil, né? Não, e isso assim, no fiz um supermercado, teatro. no supermercado, em outros lugares, né? Cada uma que eu passo. Então, que não Tem é história pra fácil, contar. né? E muitas vezes a gente que, como eu falei, né, que não tem essa questão próxima, às vezes você olha e fala assim, gente, se fosse meu filho, eu já tinha levado uns tapas. Nossa, mas fazer essa birra de jeito nenhum. E muitas vezes não é a questão da birra, não é, porque não adianta, a questão do autista, ele tem o mundinho dele. E eu sei porque eu converso com algumas pessoas, né, que, como eu falei, que na escola dos meus filhos tem, e eles falam que, assim, às vezes as crianças, por exemplo, tem uma que pede para ir no shopping, pede mas aí é a questão da ressaca social que você fala, que a hora que ela sai, precisa ficar no carro quieta, ela fica com a filha dentro do carro, quieta, sem conversar com ninguém, sem nada, ela não pode nem sair com o carro, não pode ter o barulho de ligar o carro, porque a menina precisa voltar ali, como se fosse voltar para o prumo, no equilíbrio dela, para poder, não, agora sim, agora a gente vai, e assim, até você, eu tenho uma outra conhecida que hoje nem a Dani, se ela estiver assistindo, ela vai ficar bem feliz de eu estar falando dela, mas assim, ela tem um filho que o dela, eu não sei se ele é nível 2, eu não sei, mas ele é bem assim, ele não conversa muito com a gente, ele anda o tempo todo, ele não consegue vestir roupa, agora que ele está conseguindo vestir roupa, então eu lembro dele de cueca o tempo todo, descalço, aquele frio e ele de cueca, enfim, ele não fala, mas ele fala inglês. Tremendo, não é? Um negócio desse. Ele não sabe, ele não fala, ele não conversa com você assim, só que ele fala inglês. Só que na casa dele ninguém fala inglês. E daí a mãe tem que aprender a falar inglês para poder se comunicar com ele. Não é uma coisa extraordinária? Gente, é uma coisa assim que... Porque assim... O pai e a mãe que estavam ali, a irmã morava nos Estados Unidos, mas ele não tinha essa questão de que, porque a minha irmã mora nos Estados Unidos, então eu vou aprender o inglês. Não, aconteceu. Aconteceu que ele, em vez de aprender o português, ele aprendeu o inglês. E você sabe por que o inglês é muito fácil para o autista? A língua no inglês, ela é muito literal. O português, ele é muito floreado, né? E o inglês, ele é muito literal. Então, para eles, você quer ver uma coisa que eu acreditava quando criança, se falasse assim para mim, vai chover canivete, eu acreditava quando criança. As minhas primas falavam assim para mim, nossa, se café com leite, porque ela é muito bobinha. E daí você achava que é muito ao pé da letra, né? Isso, até hoje, às vezes... Não é malícia, mas não tem ali da brincadeira, né? De saber o que é sarcástico, tem coisas até hoje, que às vezes o Jonatas fala, a Lavínia fala, e aí eles falam assim pra mim, nossa, literal. Ai, gente, eu entendo assim, entendeu? Então, são coisas assim que hoje eu sei, né? Eu sei a figura de linguagem, metáforas, eu sei porque me ensinaram. Mas eu tenho que ensinar a Laura. Eu vou ter que ensinar o Davi. Isso é uma metáfora, filho. O que é uma metáfora? Entendeu? É uma coisa que não é, que é como se fosse, mas não é. É difícil. Não sabe entender ironias, entendeu? Até hoje eu tenho que entender um pouco, assim, essa pessoa tá zombando da minha cara, ela tá... Ela tá tirando sarro, ela tá brincando, Para eu saber, eu tenho que conhecer muito bem. Porque daí o rosto da pessoa, às vezes...
E isso eu presenciei várias vezes no salão até da Jussara, assim, fala de novo, tal. Então, assim, a gente tem essa leveza de lidar realmente. Então, mulherada, é uma história que a gente podia ficar aqui, ela podia contar, e cada vez que eu encontro com ela nem vai cantar, gente, ela podia cantar um pouquinho mais também, mas cada vez que eu encontro com ela me conta uma história nova, ela me conta um vivenciar, que ela realmente vivencia isso todos os dias. Para mim são histórias, mas para ela é a vida dela realmente, e é por isso que eu quis trazer ela aqui na semana do Dia das Mães, porque ela realmente é uma mãe que me inspira, é uma mulher forte, porque assim, a gente quando se torna mãe acaba se anulando um pouco. Sim. E eu vi ela ali se resgatando como mulher, eu vi ela não, Sil, vamos lá, vamos dobrar a barra da calça, eu chegava, vamos dobrar a barra da calça, vamos colocar a blusa por dentro, vamos. Então assim, eu vi ela gosta disso, mas assim, são 3 filhos, é uma vida que é difícil, ela teve que se anular como mulher, mas como, eu não digo empreendedora, mas como trabalhadora realmente, ela teve que deixar um pouquinho de lado para poder cuidar da casa dela, para poder reestabelecer o lar dela de novo, que estava indo por um caminho que é difícil, né? É difícil. Sim. Depois você voltar. Então, assim, é uma mulher forte, é uma mulher que me inspira. Então, assim, de verdade, obrigada. Você sabe do meu carinho, você sabe de verdade do meu carinho por você. E o Dia das Mães é isso, essa vida real, somos mulheres reais. A maternidade, ela é sim linda, ela é prazerosa, mas ela é difícil, ela não tem como a gente romantizar, mas eu falo assim, eu não me vejo sem os meus filhos, eu não me vejo, eu sei que é uma loucura, num outro programa eu conto para vocês, a minha gravidez é bem difícil, enfim, mas eu passaria por tudo de novo. Eu também. Eu passaria por tudo de novo e eu faria tudo igualzinho eu fiz, porque eu amo ser mãe e eu amo ter mulheres fortes que são mães perto de mim também. Então aqui eu quero desejar para vocês, eu quero deixar o meu parabéns, eu quero desejar para vocês, do fundo do meu coração realmente, muitas bênçãos para vocês que são mães, para vocês que são tentantes, para vocês que não desistam realmente do sonho de vocês. A gente sabe que existem diversas formas de ser mãe, mãe de quem não gerou, mãe de irmãos, enfim. A gente tem a mãe, ela cabe, são várias pessoas dentro de um nome tão pequenininho. Então, assim, eu quero realmente deixar o meu abraço e os meus sinceros parabéns para vocês, mães. E para minha mãe, realmente, eu quero deixar que a minha, quem me ensinou tudo, a minha inspiração maior, que é a minha mãe. Um beijo para minha sogra também, que faz parte ali da minha rede de apoio e que me inspira também a ser uma mãe melhor. Um beijo para vocês, Sil, muito obrigada. Que Deus nos abençoe e excelente Dia das Mães para todas as mães. Isso.